Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21. Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Diz assim a santa e inerrante palavra do nosso Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Façamos ainda mais uma oração. Santíssimo Deus, nosso Pai, humildemente, ó Pai, e pelos méritos de Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti em oração, rogando-te, ó Pai, que nos abençoe neste momento, trazendo iluminação à nossa mente, desembaraçando, ó Deus, todo o entendimento que porventura esteja atrapalhando a plena exposição da palavra e clara exposição da Tua palavra, que haja entendimento entre nós, que haja esclarecimento da parte do Senhor para a Tua igreja, Deus. E nós, assim, pedimos-te, ó Pai, nos abençoe, nos alimente com Tua palavra, Deus, nesta manhã. Para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ontem, algumas pessoas guardaram praticamente o dia 2 de novembro como o Dia dos Mortos, ou o dia em homenagem aos mortos. E olhando para esse cenário, olhando para a vida de uma forma geral, perguntamos o que leva pessoas a praticarem atitudes como esta, de muitas vezes atravessarem um estado inteiro, a cidade, uma homenagem, colocar sobre o túmulo ali de alguém, no cemitério. De fato, respeitamos todas as pessoas e suas crenças, contudo, nós sinceramente nos perguntamos o que leva as pessoas a tomarem essas atitudes. Afinal, a vida é tão bela e a primeira impressão é que Jesus está dizendo sobre essa questão do dinheiro, né? No capítulo 5, ele vem demonstrando como é
de uma maneira sobrenatural e tão profunda que a palavra nem chegou à nossa boca e o Senhor já sabe toda ela. Então, Jesus está mostrando que essa conduta que temos não pode ser uma conduta fingida, porque se nós fingimos piedade, nós estamos nos enganando. O Senhor já sabe que nós estamos fingindo. Então, Jesus está trabalhando isso no coração de seus discípulos. E agora, chegamos aos versículos 19 a 24, com Jesus mostrando problemas que interferem nessa comunhão com o Pai. O primeiro problema é, de fato, o amor pelo mundo. Mas mundo é uma palavra um tanto abrangente. Alguém poderia dizer, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ou senão, alguém poderia dizer, mas o mundo não são as coisas que existem. De fato, a palavra mundo abrange muitas coisas. Contudo, aqui, Jesus está falando basicamente desse relacionamento íntimo que nós temos com as coisas. E isso é muito problemático. Salomão vai contar em Eclesiastes capítulo 2 que ele fez absolutamente tudo que um homem poderia fazer. Ele, como rei, e um rei muito poderoso e sábio, ele desviou o curso de rios, ele construiu para si pomares e jardins, ele edificou palácios e tudo isso. Ele disse que se entregou à bebida, se entregou aos prazeres, que ele não se furtou de nenhum tipo de prazer dessa vida, mas ao final ele diz que todas essas coisas são vaidade. Perceba que Jesus está tratando do coração do discípulo sobre a intenção que eles tinham diante de Deus. E nessa manhã é exatamente isso que quero tratar com os irmãos também, por meio desta palavra. Como nós nos relacionamos com Deus, como está a nossa comunhão com Deus no que diz respeito a esse tesouro. O tesouro é, de fato, a intenção, esta intenção, porque Deus é aquele que nos vê em todo o tempo, Deus é aquele que sabe o que nós pensamos e fazemos, e Deus é aquele que nos conhece de uma forma íntima. E algumas perguntas surgem desse texto, quando Jesus trata nessa primeira, quase que ordenança, não acumuleis para vós tesouros. Ele está, na verdade, mostrando uma realidade que envolvia a vida de muitos homens dali. Então, Jesus Cristo, por fim, nesse sentido de tratar o coração, está fazendo uma pergunta quase que implícita ao texto, que é: pelo que vocês têm vivido? Pelo que vocês têm gastado o seu tempo? Ou vocês têm usado tudo que têm para a glória de Deus? Sim, a glória de Deus é aquilo que envolve a nossa vida e envolve também as questões de salvação. Aquilo que nós demonstramos, nós somos agentes da glória de Deus nessa terra. Porque a glória de Deus se revela naquilo que pode ser visto. A Bíblia diz que os céus proclamam essa glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos, mas também a Bíblia diz que Cristo é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser do Senhor. E nele vimos a glória do Pai. E Jesus nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz, para que sejamos agentes de manifestação da glória de Deus nessa terra. Como disse, Jesus está tratando de problemas presentes na vida desses homens. Problemas estes que eles precisavam tomar todo o cuidado. E quando Jesus diz para não acumular tesouros nessa terra e não entregar o coração às coisas dessa terra, Jesus não estava dizendo para que nós formássemos uma comunidade, por exemplo, a IPNA, nós vamos juntar todos os irmãos, nós vamos comprar um terreno isolado, construir ali um monastério, algo desse tipo, vamos viver todos ali em comunidade. Jesus não está dizendo isso. Ele não está dizendo para que os seus discípulos vivessem afastados do mundo. Aqui a questão envolve muito mais um problema do coração. Quando o homem percebeu, na verdade,
uma percepção falsa de que o mundo o fazia pecar e não o seu próprio coração. Então o homem incorreu em um grande erro no movimento chamado monasticismo. Eles viveram isolados do mundo, mas em pouco tempo aconteciam coisas piores dentro dos mosteiros do que aconteciam fora dele, mostrando que o grande problema está aqui, dentro de nós. Os nossos maiores inimigos não estão fora, mas estão aqui. É a nossa concupiscência, é a concupiscência dos olhos, da carne, essa soberba. E Jesus está tratando sobre essas questões tão íntimas. Então perceba, como eu disse, o texto fala sobre esse tesouro, dessa vida em que pessoas correm, cavam à procura. E fala de um tesouro eterno, um tesouro que ladrões não roubam, nem que as intempéries e as questões do tempo podem destruir. E exatamente sobre isso pensava ontem, quando muitas pessoas postavam nas redes sociais e nós vimos também um movimento grande de pessoas indo para os cemitérios sobre como o homem é cego diante dessas situações. Ele vê o fim de todas as coisas. Em Eclesiastes também, no capítulo 7, Salomão diz que é melhor irmos a uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa, porque ali onde há luto se percebe o fim de todas as coisas. E diante desse fim de todas as coisas, diante da brevidade da vida, diante dessas questões que nos fazem abandonar de maneira até forçada a soberba que por vezes sobem em nosso coração, tentando se expressar de diversas maneiras, é diante disso que nós temos que reconhecer que muitas vezes nós estamos correndo atrás de palácios e tesouros, de coisas que logo passarão. Queridos irmãos, tudo que é feito nessa vida, que é construído nessa vida, vai ficar nessa vida. Essa mensagem não é de forma alguma para que você tenha uma vida negligente e displicente, não é isso. Você precisa sim ter uma vida digna, trabalhar e se esforçar, precisa ser uma pessoa honrada, os homens sustentarem sua casa. Sim, mas essas coisas não podem dominar o nosso coração de maneira que nós nos esqueçamos dos tesouros eternos. De maneira que nós nos esqueçamos da palavra, da comunhão, dos momentos de comunhão com o Senhor, dos momentos de prazer e deleite na palavra de Deus. Mas, infelizmente, é isso que tem acontecido em nossos dias. Vocês percebem que a desculpa que, assim, os líderes e pastores e presbíteros e líderes de ministério não têm nem como responder a essa. Eu não posso ir porque estarei trabalhando. O trabalho e as preocupações dessa vida, as questões dessa vida, tomaram tanto a nossa geração que o homem se tornou escravo do seu tempo e do trabalho. O homem não mais domina o seu tempo, controlando, direcionando as suas atividades, dando lugar à sua esposa, família e filhos, e também um lugar devido ao seu trabalho e principalmente na sua relação com Deus. O homem do nosso tempo não é mais assim. Nós falamos com pessoas na rua, elas passam por nós e elas quase não olham e dizem opa, tchau. Não existe mais tempo praticamente de conversa, de compartilhamento da palavra, de deleite no Senhor. E as pessoas têm dito isso, pastor, não posso, porque nesse dia tem uma escala e tudo mais. Repito, irmãos, essa mensagem não é para que você abandone o seu trabalho, não é isso. Mas o seu trabalho não pode se assentar no trono do teu coração. Nesse exato momento, existem milhares, centenas de pessoas se esforçando e labutando pesado em busca de uma promoção. Inclusive muitos crentes. E elas ficam dizendo, Senhor, eu tenho me dedicado no meu trabalho, eu tenho lutado, eu tenho me capacitado, eu tenho feito tantas coisas, por que essa promoção não chega? E aí a promoção chega. E a pessoa passa a ter muito mais responsabilidade em seu trabalho. E aí ela não passa mais a cumprir uma escala normal, ela tem que ir, inclusive, nos sábados e fazer algumas ligações de casa o tempo inteiro com o celular aos domingos. Sabe por que eu digo isso? Porque eu fui essa pessoa.
Com 18 anos eu fiz uma prova, eu fui morar em outro país, a trabalhar numa empresa multinacional, cheia de responsabilidades. Era um emprego que tinha pedido ao Senhor, eu trabalhava numa grande empresa, construía navios. Uau! Ganhava um dinheiro, um salário que hoje eu não sei nem como dizer assim a respeito do que foi, do que sou, mas eu digo para vocês, é muito melhor estar no centro da vontade de Deus. Mas eu não tinha esse tempo. Eu abandonei a leitura da palavra do Senhor. Eu abandonei os momentos de comunhão da minha tenra adolescência, do início da minha adolescência, em que eu tinha prazer na palavra. Eu passei uma fase da minha vida perdendo o meu tempo e o meu esforço e todo o dinheiro que eu ganhei, e tudo foi vaidade. Por que eu tenho que trazer essa realidade a vocês, irmãos? Porque eu estava caminhando para longe do Senhor. Aquilo que fora uma bênção se tornou um problema em minha vida. Foi então que o Senhor me abraçou e me trouxe de volta por meio de uma doença grave que os irmãos sabem que eu tive. E eu digo para vocês que na minha vida o câncer não foi um problema. Foi talvez a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, me trouxe para perto. Eu passei a orar, eu passei a ler a palavra de novo e ter prazer, deleite no Senhor. Mas eu estava gastando a minha vida por causa de tesouros dessa terra. Inúmeras vezes, eu poderia citar aos irmãos, inúmeras vezes o Senhor me livrou de acidentes naquela construção, naquele empreendimento. E eu digo aos irmãos, do que adiantaria eu ter ganhado muito dinheiro e ter morrido lá naquele empreendimento? Tudo ficaria ali, tudo passaria. Então entenda que o teu coração, meu irmão, não pode estar exclusivamente nas coisas dessa vida. Nós temos que andar por essa terra como peregrinos em uma terra estrangeira, olhando para o alvo da nossa fé, Cristo Jesus. Os nossos pés ainda estão aqui, mas o nosso coração e a nossa mente estão voltadas para a eternidade. Nós já vivemos o já e o ainda não. Nós já abraçamos essa eternidade com o Senhor. Nós já nos consideramos crucificados com Cristo. Ele vive em nossa vida. Ele vive em nós. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele em nós. Portanto, por quê? E por que, eu pergunto aos irmãos essa manhã, por que nós vivemos como se nós nunca fôssemos morrer? Nós vivemos como se tudo fosse e girasse em torno dessa vida. Nós nos fadigamos num trabalho para dar uma condição melhor, ok, mas a melhor condição que você pode dar ao seu filho é o conhecimento da palavra de Deus. Do que adianta o seu filho ser alguém abastado, rico, cheio de conhecimento e riqueza e estar longe dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas nós temos visto em nosso dia que têm tudo, mas não têm absolutamente nada? E pessoas que não têm nada, materialmente falando, mas que são muito ricas da presença do Senhor em sua vida. Quero dizer que no final de nossas vidas, não importa se você viveu a sua vida numa casa de madeira ou num palácio. Importa se você viveu a sua vida para a glória de Deus. Acumular tesouros nos céus é viver uma vida para a glória de Deus. E não é tarde demais para que você mude de situação, de conduta. Porque estamos diante dessa palavra que nos transforma, que muda. E Jesus traz essa realidade. Perceba que Jesus não está tratando só sobre dinheiro também. Porque ele estava falando para pessoas simples. Estava falando para pessoas humildes ali. Jesus estava falando, em que você tem colocado o seu coração? Você tem desdobrado o seu tempo? Por que que em nosso tempo vem acontecendo movimentos tão estranhos? Pessoas têm saído assim de uma maneira assustadora das igrejas. Por quê? Porque o tesouro não está ali. O tesouro do seu coração não está ali na presença do Senhor. Trocam qualquer coisa pela presença de Deus. Na verdade, trocam a presença de Deus por qualquer coisa. Nós convidamos, chamamos, falamos sobre cultos, culto no lar, mas a pessoa
Ah, não posso porque hoje eu tenho que jogar futebol. Ah, não posso porque hoje eu tenho que... Tem o jogo do meu time, do coração. Eu não posso porque, infelizmente, eu tenho que atender a um chamado aqui. Uma coisa totalmente fora daquilo que se espera de um cristão. Infelizmente, o homem tornou-se escravo desse tempo. O tempo da correria. O tempo em que as pessoas não têm mais tempo para o Senhor. E perceba que o que há de mais valioso na nossa vida, no sentido daquilo que possuímos, é o tempo. Isso é um tesouro, de fato, porque ele revelará futuramente aquilo que investimos, aquilo que passamos a fazer, serão frutos lá no futuro, darão frutos no futuro que mostrarão essa realidade de onde colocamos o nosso coração. Jesus, então, está mostrando, desde o versículo 19 até o início do versículo 20, que nós precisamos urgentemente abrir os olhos para uma realidade que envolve a vida de todos nós, que é essa vida passageira, uma vida que logo findará, que logo chegará ao fim. Portanto, nós não podemos amar as coisas desse mundo, os ídolos desse mundo, inclusive coisas que Deus nos deu. Certamente, você conhece alguém que pediu algo durante muito tempo ao Senhor e talvez tenha obtido essa bênção que tanto pediu. E em pouco tempo, essa pessoa não mais esteve ali, prostrada aos pés do Senhor, buscando como fazia. Por quê? Porque a bênção era tudo que ela queria e não a fonte das bênçãos. Conhecemos muitas pessoas que diziam: Senhor, eu tenho me esforçado tanto e servido ao Senhor, por que eu não posso ter isso, não posso ter aquilo? E quando o Senhor permite que essa pessoa tenha, ela some, desaparece, não se lembra de absolutamente nada. Ou então, como eu disse, pessoas estão buscando essa ascensão, essas promoções, e aí ela se torna escrava desse trabalho. Em pouco tempo ela vai desaparecendo das reuniões e ela some da igreja. E aí, por fim, ela se vê doente, com problemas psicológicos, totalmente estressada pelas questões do trabalho e sozinha. Porque o mundo faz isso, o pecado faz isso. Ele tem uma aparente doçura, ele tem uma aparente beleza. E quando o pecado consegue afastar o homem de Deus, então o homem fica como uma flor seca fora da árvore, no chão. Em pouco tempo vai perdendo a sua beleza, secando, definhando, até que se desfaça. E nesses momentos, geralmente, quem abraça é a igreja. Foi assim que aconteceu comigo. Aquelas pessoas com quem eu cresci, aquelas pessoas que me ensinaram tanto, eu as abandonei. Mas quando eu mais precisei, não foram os amigos do trabalho que foram na minha casa. Foi a igreja do Senhor. A gente da glória de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque ainda há cristãos, pessoas que amam como Jesus também ensinou a amar. Pessoas para quem muitas vezes eu deixei de lado. Pelas questões do meu trabalho, elas convidavam para algumas questões e cultos e coisas da igreja, e eu dizia: não posso. Não posso, hoje eu trabalho, amanhã eu trabalho cedo e vou até tarde. Essa era a minha resposta para tudo. Mas quando eu precisei, foram essas pessoas que me estenderam a mão, que me trouxeram de volta como agentes do Senhor, como igreja do Senhor que ama, que cuida. Se você conhece uma pessoa que foi como eu, se você conhece alguém que está nessa situação, não dê de volta o que ela tem te entregado. Essa pessoa está cega em suas próprias vontades.
a carne e os desejos cegaram essa pessoa. Então, quando necessário, estenda sua mão a ela. Mas o texto ainda nos diz que onde está o tesouro, está o coração. Jesus nos está mostrando que há algo muito nítido no que nós colocamos o nosso ímpeto e o nosso desejo. Ele está sondando ali o coração de modo que os discípulos pudessem entender que as suas preocupações e que as suas ansiedades, angústias e naquilo que colocavam o seu tempo estava regendo a sua vida e eles estavam amando aquilo. O que fica de lição nesse sentido está lá em Hebreus capítulo 11. Veja comigo, rapidamente. Não vamos nos demorar aqui. Em Hebreus capítulo 11, nos mostra o exemplo de pessoas que são chamadas heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, algumas pessoas dizem, mas alguns versículos são extremamente esclarecedores em relação a onde colocar o coração, tendo assim o tesouro. O versículo 10, por exemplo, nos diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O versículo 13 nos diz que todas essas pessoas citadas aqui, esses homens, morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O versículo 16 nos diz que eles aspiram uma pátria superior e celestial. Por isso, Deus não se envergonhou deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E, por fim, o versículo 26, que consideraram o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, está falando sobre Moisés. Todos esses homens foram considerados grandes homens, porque viveram com os olhos na eternidade, não nessa terra. Porque foram capazes, por meio de uma ação do Espírito Santo, é verdade, de enxergar a beleza do Senhor em Cristo na salvação. Pessoas que aspiraram essa glória vindoura, essa pátria e esse lugar maravilhoso que Deus é o arquiteto e edificador. Que nós sigamos assim esse exemplo. Nós precisamos então viver nesse mundo, não isolado dele, mas aqui. Jesus disse: Pai, eu rogo a ti que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Então vivamos nesse mundo, irmãos, com os nossos olhos em Cristo, na glória eterna, como peregrinos. A nossa vida é como a neblina, como a poeira, irmãos, que logo aparece e se vai. Assim é a nossa vida, mas que ela seja vivida para a glória de Deus, para a glorificação do Senhor, que seja uma vida que exala um perfume maravilhoso, que nós ajuntemos esse tesouro no céu. E o que é esse tesouro? É viver para o Senhor, é viver para a glória de Deus, é cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos como mordomos de Deus, fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E não deixar que as preocupações, ansiedades, que os desejos dos nossos olhos e da carne superabundem em nossa vida de forma que nós sejamos cegados por eles. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Ontem seria um dia maravilhoso para pensar sobre isso, já que as pessoas tiram um dia para homenagear mortos. Seria um dia maravilhoso para pensarmos assim: o que eu tenho feito da vida que o Senhor me deu? O que eu tenho feito das bênçãos do Senhor em minha vida? O meu casamento tem glorificado o Senhor? O meu ensino em casa tem glorificado ao Senhor? A faculdade que eu fiz, eu tenho usado para a glória de Deus? O meu trabalho,
consigo glorificar ao Senhor no meu trabalho? As bênçãos que Deus tem me dado, eu tenho glorificado a Deus por meio delas? Perceba que Jesus não está falando no texto de dinheiro apenas. Todas essas coisas que nós temos em nossa vida precisam ser usadas para a glória de Deus. Isso serve para mim, porque Deus tem me dado muito mais do que eu imaginei. Sobre conhecimento da palavra, sobre servir a esta igreja, sobre ter condições de abençoar outras pessoas. Que assim sejamos, irmãos, agentes de transformação nesse mundo para a glória de Deus. Pessoas que se importam com a eternidade. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se você tem gastado toda a sua vida no seu trabalho, abandonado a leitura da Sagrada Escritura, abandonado o seu tempo de oração, a prática do jejum, você está dizendo, em outras palavras, que o seu tesouro está nisso. Nós não precisamos mentir aqui. Aqui é o lugar onde Deus fala ao nosso coração. Se você tem despendido todo o seu tempo, feito tudo, menos estar com o Senhor. A pergunta é, no que você tem gastado? Em que você tem colocado o seu coração? É nisso. O que você tem amado? São essas coisas. Mas hoje pode ser o dia em que você muda de atitude. Porque a palavra do Senhor é poderosa para fazer isso. Mudar o nosso coração e nossa vida. Que o nosso coração esteja voltado ao nosso Deus. Ele nos chama para perto, para olharmos essa brevidade da vida e contemplarmos a glória eterna. Como foi orado pelo pastor Abdias. Senhor, louvamos-te porque Cristo ressuscitou e Ele é a primícia. Ele foi o primeiro e nós ressuscitaremos um dia também. E para lá nós iremos. Que o nosso coração esteja lá. Vivendo aqui, pisando aqui, abençoando pessoas, levando a glória de Deus a esse mundo tão triste e quebrado em trevas, mas com o nosso coração nele. Que o Senhor assim abençoe a tua vida.